Kaf. My name is Pedro. Abraão iria sacrificar Isaac. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de teologia. Muito obrigado por acessarem as nossas videoaulas. E hoje é a aula de número 2, referente ao estudo da Palavra de Deus, ou a doutrina, ou a disciplina que rege sobre a doutrina de Deus. Nós estamos no módulo 1 deste assunto, deste tema. E na aula passada, na aula de número 1, nós fizemos uma introdução fazendo a seguinte pergunta: como podemos conhecer a Deus? Essa foi a primeira aula que nós tivemos e agora nós estamos na segunda aula. Respondendo à pergunta de como podemos conhecer a Deus, quem sabe você perdeu a primeira aula, eu recomendo que você volte lá, tem a primeira aula para você estar inteirado sobre esse assunto. Mas respondendo essa pergunta de como podemos conhecer a Deus, a resposta vem da seguinte forma: somente podemos conhecê-lo à medida que ele entra em contato com o homem e se revela ao homem. É claro que na primeira aula você vai poder acompanhar e ver como é que Deus se revelou, como é que Deus se revela a nós, seres humanos. E a pergunta é: como podemos conhecê-lo? Como podemos conhecer a Deus? Na aula de hoje, na aula de número 2, ainda na disciplina Doutrina de Deus, aula 2, nós vamos falar sobre a existência de Deus e as provas da sua existência. Talvez essa aula seja um pouco longa, né? E eu não quero cansá-lo, e provavelmente quando uma aula se estender muito, nós vamos tentar fazê-la em várias etapas ou vários segmentos, várias partes. Eu não vou dizer que a aula de número 2 será dividida em 2 partes, mas vamos ver como vamos caminhando no decorrer deste estudo, deste ensino. Então, lembrando que hoje nós vamos fazer a aula de número 2, a disciplina Doutrina de Deus, e o tema é a existência de Deus. Olha, nós temos vários escritores, vários filósofos, vários teólogos que descreveram, que relataram a questão da existência de Deus. Disse certa vez um estudioso de nome Immanuel Kant, que ele escreveu a sua crítica da razão pura. Ele disse que tem sido muito comum às pessoas, para cada pessoa, insistir que é impossível provar a existência de Deus. Observe que não é de agora. Uma das maiores perguntas que surgem nos nossos dias é essa questão da existência de Deus. Será que Deus existe de fato? Será que Deus é real? Nós temos a opinião, eu não vou dizer nem a teologia, mas a opinião daqueles que se consideram ateus, que desconhecem ou querem anular o conhecimento que eles mesmos já afirmam da existência de Deus. Vou te dar um exemplo. Nós não estamos aqui trabalhando no campo das seitas e heresias, das doutrinas, das religiões, mas aquele que se diz ateu, que não crê em Deus, ele por si próprio já está dizendo que ele está anulando na sua mente a existência de um ser. Por exemplo, se ele diz que Deus não existe, é porque automaticamente ele reconhece que há Deus. Está entendendo? Entendeu onde está o sentido? E o Immanuel Kant, ele escreveu na sua crítica da razão pura, que é muito comum encontrar nas pessoas
que insistem dizer que é impossível provar a existência de Deus. Então, nessa aula de hoje, eu quero mostrar para você, iniciar a mostrar para você a prova, né, que nós temos da existência do Criador, aquele que veio antes de tudo. E dizer que Deus veio antes de tudo parece até uma redundância, mas de fato é uma tentativa para que a nossa mente entenda que Deus é primeiro, porque até aqui dizer que ele veio antes de tudo não é verdade, não é correto, porque Deus não veio antes de tudo. O que acontece é que tudo, na verdade, existe por causa dele. Se ele não existisse, as coisas não existiriam. Se Deus não existisse, o universo não existiria. Se Deus não existisse, tudo não existiria. O escritor bíblico, diz que todas as coisas foram feitas e criadas por ele e para ele. E olha, detalhe, sem ele, nada daquilo que havia sido feito se fez. Ou seja, a existência está nele. Então a nossa mente, ela é pequena demais para compreender. Por isso muitas pessoas têm dificuldade de aceitar isso. Porque a mente humana é pequena demais para reconhecer a grandeza desse Deus, a majestade, a magnitude, a glória de Deus. Outra coisa importante é dizer que a existência de Deus é algo não somente provado, mas é algo inerente à alma humana. Exemplo, o nosso alvo não é dissecar Deus, ou seja, entender na minúcia quem é Deus, mas registrar, mostrar, revelar, né, o que as Escrituras ensinam acerca da sua natureza e dos seus atributos. A existência de Deus é uma premissa fundamental das Escrituras, que não tecem argumentos para afirmá-la ou comprová-la. Isso é muito interessante, entendeu? A existência de Deus é algo a existência de Deus é algo não somente provado, como é inerente à alma humana, tá? A Bíblia registra e nos ensinam acerca da natureza e dos seus atributos. A existência de Deus é uma premissa fundamental das Escrituras que não tecem argumentos para... Não é que não tecem, não tem argumentos para afirmá-la ou comprová-la. Porém, o cristão aceita a verdade da existência de Deus. Primeiramente, aqui vamos caminhar num campo que é difícil para algumas pessoas. Pastor, que campo é esse? É o campo da fé. O primeiro fator primordial para entender, para compreender e para aceitar a pessoa ou a existência de Deus, ela caminha pelo campo da fé. Uma fé que não é cega, mas baseada em provas. Nós hoje temos provas e sempre tivemos provas à luz da palavra de Deus, e estas se acham primeiramente nas Escrituras como a palavra inspirada, porque a Bíblia foi escrita por mais de... E aqui a matéria não é bibliologia, mas a Bíblia, ela registra e ela foi escrita por mais de 40 autores em épocas diferentes, e ela é totalmente, completamente inspirada por Deus. Como é que o texto sagrado, apesar de que Gênesis diz que é beginning, que é o início, né? Bereshit é o princípio de tudo, mas Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia. Mas só para a gente se localizar, como é que
um livro escrito como o livro dos Gênesis, ele consegue fazer uma conexão tão perfeita com outros livros, indo até o final da Bíblia. Cada livro, Gênesis, se completa em Apocalipse, Êxodo nas cartas, Levítico nas histórias, nos cânticos, os salmos, as poesias, tudo se encaixa perfeitamente. Por quê? Porque a Bíblia foi inspirada por Deus. A palavra de Deus, ela foi inspirada. Os homens receberam a revelação da palavra. E de forma secundária, como é que podemos entender, reconhecer, aceitar e acreditar a existência de Deus? Na revelação de Deus, na natureza. Né? Nós temos aí vários textos bíblicos. Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui dos Salmos 19, que diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Em hebraico seria mais ou menos assim: Hashamayim mesaprim kevod el. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, a natureza, ela está revelando a pessoa do Criador. Muito sabiamente, de forma muito sábia, Severino Pedro escreveu: a ideia de Deus não é uma ideia reservada apenas aos filósofos e aos sábios, nem uma noção moderna, nem um elemento de civilização ocidental, porém é uma ideia universal no tempo e no espaço. Assim, ou sendo assim, todas as afirmações que fizermos concernentes a Deus terão como fundamentos não a vã filosofia, mas as Sagradas Escrituras. É bom você grifar isso, é bom você anotar isso, é bom você entender isso, que a nossa base, né, para entender, para receber a pessoa de Deus, quem ele é, a existência de Deus, não está fundamentada nas vãs filosofias, porém está nas Sagradas Escrituras. As Escrituras pressupõem a existência de Deus em sua declaração inicial. E aqui temos o texto de Gênesis, capítulo 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Ela descreve a Deus não somente como criador, mas também como sustentador de todas as coisas. Lembrando, todas as coisas existem por ele. Mais à frente, nós vamos ver que alguns escritores inspirados por Deus, eles dizem que a terra, ela está sustentada na palma das mãos de Deus. É uma alegoria, uma figura de linguagem, porque Deus a sustenta pelo poder que existe nele, tá? Então, nós vemos isso, todas as coisas estão firmadas e sustentadas no Senhor. Ele revelou gradativamente seu grandioso propósito de redenção através da escolha e direção do povo de Israel na antiga aliança, também registrada na Bíblia, registrada no Antigo Testamento, e de sua culminação, ou seja, foi culminar, foi desaguar, foi entender no final, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, consumada no Novo Testamento. Tudo aconteceu, tudo tem acontecido por causa desse propósito. Então, desde o princípio, ou desde o primeiro livro da Bíblia até o último, que eu disse, desde Gênesis, Bereshit, até Apocalipse, né? Deus se revelou em Atos. Olha, se você quiser grifar isso aí, se você quiser escrever isso aí, escreva. Porque alguém pode te perguntar como é que você entende a revelação.
Como é que você entende, aceita a existência de Deus? Você vai dizer, porque Deus se revelou não somente em atos e palavras, sendo que esta revelação constituiu para todos os cristãos a base da crença na existência de Deus, tomando também a fé inteiramente razoável. Vou dizer algo aqui para você e você vai guardar isso no seu coração. Alguém pode dizer assim, então pastor, crer em Deus é somente no campo da base da fé. Não. Obviamente a fé é o primordial, é o fundamento. Mas você vai observar, você vai ver ao decorrer do tempo que Deus vai se revelando ao homem. Deus vai se revelando a nós, de modo que quando você começa então a entender, a receber, a captar essa revelação, você então vai descobrir, Deus estava ali, ou Deus está ali, ou essa foi a mão de Deus, ou em alguns aspectos você pode até mesmo dizer, se não fosse Deus, não teria como isso acontecer. Então é o que nós estamos vendo, não é somente baseado na fé. A fé, volto a dizer, é o primordial para você entender, para você compreender, para você saber da revelação de Deus. Porém, à medida que você vai caminhando no estudo da palavra de Deus, você vai vendo que Deus vai se revelar ao homem. Para a gente acabar e esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar de algumas formas ou evidências, porque são evidências, é evidente, né? Provas e evidências que comprovam a existência de Deus. Observe, o fato de os seres humanos serem limitados, tanto no tempo quanto no espaço, e Deus ilimitado, deixa eu abrir um grande parêntese aqui para você. Não só falar da onisciência, os ones de Deus, né? Quais são os ones de Deus? Onisciência, onipresença e onipotência. Onisciência porque Deus sabe tudo, todas as coisas. Porque foi Ele que fez tudo e Ele conhecedor de tudo. Onisciência, onipotência. Ele tem todo o poder. Você sabia que Deus não tem inimigos? Deus não tem inimigos. Você pode ficar assustado agora com a minha afirmativa, com a minha pergunta ou com a minha declaração. Deus não tem inimigos. E eu te explico por que Deus não tem inimigos. Por quê? Porque Ele é onipotente. Só tem inimigos aqueles ou que se dizem inimigos ou inimigo de alguém quando está no páreo para lutar contra o seu opositor. Ou seja, não existe ninguém no universo mais poderoso que Deus, porque Deus tem todo o poder. E aí você poderia me perguntar, então por que Deus não acaba com o diabo de uma vez por todas? É uma matéria, é um assunto para outra matéria para a gente estudar. Mas Deus tem um propósito em tudo isso. Porém, com base no que estamos falando, Deus é onipotente. São os ones de Deus, onipresente, onisciente e onipotente. Então já falei de onisciente, ele sabe de tudo. Onipotente, ele tem todo o poder. E onipresente, ele está em todo o lugar. Deus está nos céus, Deus está na terra e também Deus está no inferno. A presença de Deus vai lá. Não que ele habite lá, mas se ele é onipresente, né, ele está em todo o lugar. Então, a nossa mente, com base nisso, voltando a dizer, a nossa mente, ela é limitada, mas Deus, ele é ilimitado. Ou seja, o homem é temporal. Eu nasci num determinado espaço de tempo e vou morrer no outro determinado espaço de tempo. Agora, Deus não. Deus, ele está fora da linha
do tempo. Deus é atemporal, tá? E Deus é ilimitado, já deixa transparecer esta grande distância entre o homem e o Criador. Portanto, ninguém poderá conhecer a Deus a menos que ele se revele. A gente volta aqui à primeira aula. Como é que Deus se revela? Como é que nós conhecemos a Deus? Como é que nós entendemos essa revelação? Porque primeiro ele se revelou ao homem, ele se revela. Ou seja, a menos que Deus se revele, que ele se manifeste aos seres humanos de tal maneira, de tal forma, que esses possam conhecê-lo e ter comunhão com ele, tá? Então, nós vemos aí alguns assuntos, alguns pontos básicos sobre a evidência da existência de Deus. Na próxima aula, eu quero falar sobre uma revelação geral da existência de Deus, eu quero falar sobre a natureza de Deus, eu quero falar sobre a história e dar para você uma revelação especial acerca da existência de Deus. Por isso, meu conselho é: não saia daí, fique aí, porque nós vamos aprender muito da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, fique com Deus, a gente se vê na próxima aula. Nitrae Shavu.